A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 5 das lições bíblicas jovens, que tem como título Advertência contra o legalismo. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos estudando o tema A Liberdade em Cristo, vivendo o verdadeiro evangelho, conforme a carta de Paulo aos Gálatas. E hoje chegamos na lição de número 5 e iremos comentar o tema A Advertência contra o Legalismo. Então, meus amados irmãos, dando continuidade ao que nós estamos estudando neste trimestre, né, a carta que Paulo escreveu à região da Galácia, né, aos Gálatas, como nós conhecemos, e hoje vamos tratar um pouco sobre justamente o legalismo, sobre aquela situação que ocorreu, e Paulo cita ela na carta aos Gálatas, mostrando justamente que a graça de Deus, ela superou a lei, porque a lei de Moisés, como nós vamos ver nessa lição, aponta para Cristo. E Cristo aponta justamente para Deus, ou seja, a salvação está em Cristo e não na lei, como alguns daqueles membros, né, da igreja da Galácia assim o achavam. Então, nessa lição nós vamos ver justamente como é que nós devemos viver e vivenciar de fato a fé correta, né? Então é nesse conflito, né, entre aspas, vamos falar assim, que ocorreu ali entre Paulo e Pedro, que nós vamos justamente tirar o juízo de valor do que as Sagradas Escrituras quer nos mostrar através de Paulo, né, inspirado pelo Espírito Santo, e não deixou esses ensinamentos para que nós viéssemos a ver, ler, aprender e justamente colocar em prática, né, para sabermos viver a fé correta. O primeiro tópico da lição, o autor vai falar sobre o caso de Antioquia. Pedro chega a Antioquia, ou Antioquia. Aqui, dessa Antioquia que estamos falando, é justamente a Antioquia da Síria, né? Que ela, no Novo Testamento, como o autor da lição até coloca, é um local onde conviviam tanto judeus quanto cristãos, ou seja, era uma comunidade mista. Não existia uma comunidade unicamente de judeus ou unicamente de gentios, não, mas era uma comunidade mista. Existia ali judeus que congregavam e cristãos também que estavam congregando juntos, né? Cristãos junto com os judeus. Ou seja, eram culturas diferentes, né? E essas culturas diferentes, elas foram alcançadas pelo evangelho, porque judeus se converteram a Cristo e gentios também se converteram a Cristo. Então, ambos estavam participando da mesma comunidade, que é o que nós falamos até na aula passada, né? Existem três tipos de pessoas na terra quando Deus olha. Existe o gentio, existe o judeu e existe a igreja. Então, esses três tipos de pessoas, esses três grupos, vamos falar assim, de pessoas, é o que existe na esfera espiritual quando Deus está tratando com a terra, ou Deus olha a terra, trata com os gentios, ou os judeus, ou com a igreja. Então, fora disso, não há outro povo que Deus enxergue aqui na terra. Então, ali na igreja estava composta de judeus que se converteram, bem como gentios se converteram e agora fazia parte da igreja de Cristo, mas cada um tinha a sua subjetividade no sentido de ter a sua cultura, né? Cada um tinha uma forma de que foi inserido dentro da sociedade. Então aquilo ali acarretou, vamos falar assim, alguns, vamos falar assim, problemas dentro da igreja. E Pedro, né, estava ali e não teve dificuldade justamente de se adaptar àquele ambiente. Por quê? Porque era um ambiente que estava de múltiplas culturas. E Pedro ali se adaptou rapidamente àquele ambiente. E Pedro certamente tinha o conhecimento, né, de que a igreja de Antioquia era um ambiente onde não havia as divisões éticas tão acentuadas como vai se ver depois, né, bem delimitada, como acontecia, por exemplo, em Jerusalém. Então isso nós temos que ver e perceber. E vale também trazer aqui a memória, neste primeiro ponto aqui, que Pedro, ele foi usado por Deus justamente para levar o evangelho a Cornélio. E Cornélio, sua família e os seus amigos que estavam lá naquela ocasião eram todos gentios. Então Pedro já tinha sido usado por Deus justamente para levar o evangelho aos gentios. Então, meu irmão, observe que não houve nenhum problema em Pedro comer com os crentes, que era o que acontecia. Pedro estava comendo com os crentes gentios lá em Antioquia da Síria.
até que chegaram os judeus, ou seja, os cristãos judeus, aqueles que eram judeus se converteram ao cristianismo, e agora eles chegaram de Jerusalém, vieram de Jerusalém para Antioquia. E observe que o autor deixa bem claro aqui que a forma verbal que é usada aqui é o pretérito imperfeito, dizendo que Pedro comia. Isso justamente mostra que Pedro comia com os gentios, não era algo que aconteceu em uma ocasião, não, mas era algo que acontecia frequentemente. Ele comia, era uma ação executada continuamente em um passado, ou seja, ele comia, ele não comeu apenas, ele comia, ou seja, outras e outras vezes. O segundo subponto fala os da parte de Tiago. Neste ponto aqui, Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, ele vai mostrar que veio um grupo de irmãos que chegou de Jerusalém. E chegou de Jerusalém, por isso ele coloca aqui da parte de Tiago, ou seja, que estava sob a liderança de Tiago lá em Jerusalém. Chegaram agora em Antioquia da Síria. E até este momento, Pedro e o que os acompanhavam estavam comendo com os gentios. Isso tem que ficar muito claro. E observe que o comer, sentar-se na mesa e partilhar da alimentação com um grupo de pessoas não é como acontece nos dias de hoje, né? Que as pessoas compartilham a mesa, seja onde quer que for, tá sem espaço, vou sentar ali na mesa com aquelas pessoas. Antigamente, na cultura antiga, não era da forma como acontece hoje, como algo normal, banal, vamos falar assim, né? De sentar e comer na mesa. Não, não era dessa forma que acontecia na época dos discípulos. Por quê? Porque aquela época, comer junto ali implicava justamente ter comunhão. Era uma aceitação mútua. Então, para sentar-se à mesa é porque você tinha que estar com comunhão com quem estava na mesa. É muito mais do que apenas partilhar uma refeição, não. Estava entrelaçados, vamos falar assim, em laços afetivos, em laços, vamos falar assim, de comunhão. Então, a mesa sendo ocupada está refletindo isso. Então, está dizendo que Pedro compartilhava de comunhão com aqueles irmãos. Pedro estava ali de forma afetuosa, porque compartilhava das mesmas ideias, vamos falar assim, dos mesmos pensamentos daqueles irmãos. Então, isso tem que ficar claro. Agora, observe que os indivíduos, neste entorno aqui da narrativa, eles não eram gentios incrédulos. Não, nós falamos já sobre isso. Foram gentios que se converteram a Cristo, ou seja, faziam parte da igreja. Eram parte do mesmo corpo, membros do mesmo corpo. E Paulo nos diz que o grupo que veio de Jerusalém era da circuncisão. Então é possível, né, que fossem pessoas mais tolerantes em relação, em relação ao contato com os gentios. E isso a gente já falou em outras lições, né, mostrando de forma bem clara como alguns dos judeus que se converteram ao cristianismo receberam essa cunha, né, vamos falar assim, esse nome judaizante, como nós falamos hoje, para diferenciar os judeus que de fato serviam a Cristo e os judeus que ainda traziam a lei de Moisés como um requisito, como algo que fosse necessário para a salvação em Cristo. Então, estava inserido aqui também neste contexto aqui que nós falamos até em lições anteriores. Por quê? Porque mantinham justamente as práticas da lei mosaica, inclusive a ficar distante das pessoas que não eram circuncidadas. Então, aquelas pessoas chegaram de Jerusalém para Antioquia e agora nós vamos ver justamente a mudança que houve no comportamento de Pedro, que é justamente o terceiro subponto, vai falar de simulação. Neste ponto aqui, Paulo está mencionando justamente que aqueles que vieram da parte de Tiago, ou seja, os de Tiago, mostrando que vieram de Jerusalém, da igreja que estava sob a autoridade de Tiago, mostrar justamente que quando aquelas pessoas chegam em Antioquia, Pedro agora muda o seu comportamento. Ou seja, o comportamento foi mudado quando Pedro viu que estavam chegando judeus, que Paulo coloca como os judeus da circuncisão, que vieram de Tiago, da parte de Tiago. Então aqui, Pedro agora muda o seu comportamento. E o interessante de se notar aqui
é que aqueles que vieram da parte de Tiago, Lucas fala lá em Atos, capítulo 15, versículo 24, que Tiago não autorizou ninguém a trazer mandamentos diferentes, palavras da palavra de Deus que está escrita em Atos 15, 24. Tiago falando, porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhe tendo nós dado mandamento. Eles poderiam ser da parte de Tiago, mas não falavam em nome de Tiago. Então, Pedro, ele mudou seu comportamento. E o que ele fazia? Começou a se afastar daqueles irmãos que ele estava lá sentado à mesa para comer. Então a atitude de Pedro envolvia muito mais do que simplesmente compartilhar uma refeição, né? Então Pedro agora ele se vê justamente debaixo de uma enorme pressão. E debaixo daquela enorme pressão, ele cede àquela pressão. Observe que Pedro, como nós vamos ler em Atos, era um homem inspirado por Deus, né? Escreveu algumas cartas, era usado por Deus, mas, meu irmão, se nós não vigiarmos, nós muitas das vezes cedemos a algumas pressões e ceder à pressão aqui está cambando, vamos falar assim, está tomando partido para o lado errado, que foi justamente o que aconteceu com Pedro, porque o peso daqueles visitantes que chegaram em Antioquia constrangeu Pedro a justamente agir dessa forma. De que forma? Se afastar, mudar o seu comportamento, ou seja, ele estava praticando algo até chegar às pessoas. Quando chegaram às pessoas, ele agora mudou o seu comportamento, como se não estivesse mais partilhando da mesma comunhão com aqueles irmãos em Cristo que, no caso aqui, nós estamos chamando dos gentios, né, que estavam ali em Antioquia. O segundo tópico da lição, o autor vai falar sobre dois apóstolos em conflito. Aí o poder de pressão de um grupo, né? Paulo, quando está escrevendo a carta, ele descreve que Pedro mudou seu comportamento. Nós falamos sobre isso, né? Com a chegada daqueles irmãos que vieram de Jerusalém. E isso vai nos mostrar justamente que o pertencimento ou a identificação cultural com um grupo, muitas vezes pode gerar uma grande pressão sobre uma pessoa, porque Paulo fala que Pedro ele foi se retirando, foi se afastando, foi se distanciando até que ele se apartou deles. Por quê? Porque Pedro temia os que eram da circuncisão. Está fazendo justamente uma referência clara, né? De que o apóstolo de Jerusalém, mesmo sendo um homem de Deus, ele não quis ser visto comendo com os gentios à mesa. Então ele não estava mais sentando à mesa com os gentios. E observe que esse comportamento de Pedro estava influenciando até Barnabé. E quem era Barnabé? Era um dos da comitiva de Paulo. Agora observe, se Paulo cedesse a essa pressão e não tomasse uma atitude enérgica, como os judaizantes sairiam fortalecidos dessa situação. Por quê? Porque tinham influenciado Pedro. E agora alguém da comitiva de Paulo sendo influenciado, porque Paulo fala que até Barnabé estava já quase indo também pelo mesmo lado que Pedro estava tomando. Então, meu irmão, mesmo o homem de Deus, como ele foi enviado no constrangimento causado pela ação de Pedro. Então, isso que nós temos que ver. Mesmo o homem de Deus, como ele foi envolvido, né, no constrangimento causado pela ação de Pedro, ou seja, estava influenciando as pessoas. Então, o grupo, muitas vezes, ele influencia as pessoas. O segundo subponto fala repreensão na frente de todos. Aí vai mostrar justamente que Paulo repreende a Pedro na presença de todos. E qual o motivo de Pedro ser repreendido? É justamente a razão era que ele estava, né, mediante a sua atitude, o que Pedro estava fazendo? Negando uma doutrina fundamental da fé cristã, que é justamente a justificação pela fé. Pedro, cedendo à pressão dos judaizantes, ele estava dando legalidade para aquelas pessoas que ensinavam que para obter a salvação tinha que cumprir os mandamentos da lei à risca, ou seja, era como se a obra vicária de Cristo, a obra de sacrifício de Cristo não fosse suficiente para salvar o homem, ou seja, era o homem tentando ajudar a Deus a salvar ele próprio. Então isso aqui causou um problema e Paulo foi enérgico
justamente combatendo esta perturbação que poderia ocasionar dentro da igreja no primeiro século. Então, Pedro, né, mesmo sendo apóstolo, ele teve medo daquelas pessoas que vieram de Jerusalém, dos enviados da parte de Tiago, né? Então, certamente os judaizantes tinham grande influência naquela cidade, isso tem que se notar, né? E a ponto de constranger até um apóstolo a agir dessa maneira. Então, foi algo extremamente importante se Paulo não tivesse tomado a frente ali e tivesse combatido o que estava ocorrendo. Então Pedro, né, cedeu à opinião do judaizante, porque ele se apartou, se afastou. Ele sabia o que era estar sob os holofotes da acusação. Pedro sabia, mas ele precisava saber também que impor uma forma de vida e não vivê-la era danoso para a fé, porque da forma que ele estava se comportando, ele estaria agora agradando quem? Os que vieram de Jerusalém. Mas observe que o testemunho dele estava em descrédito com relação aos gentios, porque os gentios poderiam falar: ontem ele estava na nossa mesa, comendo conosco, agora chegou os de Jerusalém, os judeus, né, que se converteram a Cristo, e ele se afastou de nós, ou seja, ele não pratica aquilo que ele fala, ou seja, ele é e poderia ser acusado como uma pessoa de conveniência. Quando era conveniente estar conosco, ele estava, mas chegou um grupo que, para ele, vamos falar assim, entre aspas, talvez tivesse mais crédito entre a igreja, entre os apóstolos, que seriam os que vieram de Jerusalém, né? Então agora eu vou para esse lado aqui. Então ele titubeava, não estava nem lá nem cá, e não fazia o equilíbrio, que é o correto, porque todos pertencem à igreja de Deus. Por isso Paulo escreve isso, né, que fala que Deus, através de Cristo Jesus, derrubou a barreira que existia. A barreira não existe mais, nem o lado não existe nem judeu, nem agora gentio, mas dos dois povos, Deus fez um, que é a igreja. Então Pedro tinha que compreender e entender isso. Então Paulo agiu de forma correta, né, para censurar aquela atitude que Pedro estava cometendo, que poderia causar divisão na igreja que estava surgindo naquele primeiro momento ali. O terceiro subponto é falar sobre o homem não é justificado pelas obras da lei. Aqui Paulo, né, vai se valer dessa história para falar que o homem, em Gálatas 2,16 fala, não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. As obras da lei não servem para justificar o ser humano. As obras da lei, ela condena o ser humano, pois um único pecado faria com que toda a lei fosse transgredida, condenando assim o seu praticante, é o que Tiago fala. Se queres guardar a lei e tropeçares apenas em um dos mandamentos da lei, você descumpriu toda a lei. A lei, meu irmão, é como se fosse um espelho. Imagine essa simbologia que nós vamos falar aqui para os irmãos entender. Quando nós olhamos nos espelhos, nós vemos alguma sujeira que pode estar no nosso rosto, vamos falar assim. Então a lei é o espelho, para os irmãos entender. Ela aponta aonde está sujo, aonde está errado, mas ela não é capaz de limpar. O espelho é capaz de limpar a sujeira que está no seu rosto? Não, não é. Mas ele mostrou onde estava a sujeira. Então essa era a função da lei. A função da lei era apontar onde estava o erro. Mas ele não solucionava, ele não limpava, ele não fazia aquilo que Cristo fez, que é justamente nos livrar da garra do pecado. Então, por obras da lei, Paulo enfatiza isso de forma bem clara aqui. Ninguém é salvo pelas obras da lei. Por isso, nós assim falamos e ensinamos, porque assim a Sagrada Escritura nos diz que a salvação é única e exclusivamente pela fé em Cristo. Não são as boas ações que salvam o homem, não é a conduta moral que salva o homem, embora, né, nós não estamos negando aqui que conduta moral deve ser desprezada, não. Que as boas obras devem ser desprezadas, não. Nós estamos falando aqui que isso não leva o homem para o céu. O que leva o homem para a salvação eterna é justamente Cristo. A fé em Cristo. A Bíblia fala de forma bem clara, né? Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então a salvação, ela é única e exclusivamente pela fé em Cristo. Isso nós vemos na Bíblia Sagrada na ocasião do ladrão ao lado de Cristo na cruz do Calvário.
não praticou obras de justiça, não praticou uma boa conduta moral, não tinha uma conduta ilibada, mas à beira da morte, reconhece a Cristo. Ou seja, foi salvo. Por quê? Porque teve fé em Cristo. A salvação é única e exclusiva pela fé. Então isso tem que ficar claro. O último tópico da lição, o autor vai falar, eu estou crucificado com Cristo. Aí, estou crucificado com Cristo. Paulo aqui vai, na sua defesa, né, ele vai basear justamente a sua fé na morte e na vida de Cristo. Porque é justamente isso que leva o homem ao céu. É crer, como nós falamos. Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, ou seja, que Jesus Cristo é Deus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então é a fé em Cristo, essa é a esperança justamente da salvação eterna. Então Paulo tinha sua fé baseada na morte e na ressurreição de Cristo, a vida que Cristo teve aqui. Paulo é bem enfático quanto a isso, porque na morte, crucificado com Cristo, e na vida, estamos existindo pautado na fé do Filho de Deus. Então, Cristo morreu por Paulo, por nós, e Paulo se declara vivo por Cristo. Então nós hoje estamos vivos porque estamos em Cristo. E isso é uma realidade espiritual. Porque aqueles que não estão inscritos, não estão em Cristo, estão mortos espiritualmente. Mas o Espírito Santo de Deus é aquele que vivifica quando o homem confessa a Cristo como seu Salvador. O segundo subponto deste tópico fala a fé no Filho de Deus. Paulo aqui vai realçar em Gálatas 2:20 a fé no Filho de Deus, né, mostrando que ele não diz, né, que a sua vida diante de Deus está pautada na lei, mas Paulo diz, identificando com a crucificação de Cristo, a crucificação de Cristo cumpriu toda a lei. E ao morrer na cruz, mostrou que os requisitos que Deus exige justamente para justificar o homem foi cumprido em Cristo. A lei de Moisés, como eu falei, conduzia a Cristo. E o sacrifício de Cristo vai conduzir o homem a Deus. Então, agora, Cristo que vive em nós. Então, o evangelho de Jesus, meu irmão, ele não se baseia nas práticas na lei, mas ele se baseia na morte e na ressurreição do Senhor Jesus. E encerrando a lição, o último ponto, Cristo morreu por nada? Faz uma pergunta, né? Que é justamente aquilo que nós estávamos falando, que a obra de Cristo ela é perfeita e ela é única, não necessita de acréscimo, nem necessita de ajuda, que é justamente o que os judaizantes estavam querendo imputar para os novos convertidos, ou seja, que para alcançar a salvação deve-se crer em Cristo, mas cumprir as obras da lei, ou seja, está preso à lei de Moisés. E Paulo vem mostrar que isso não é o que leva o homem para a salvação eterna. Embora, né, vamos falar assim, seja importante cumprir aquilo que está determinado na lei de Deus, não é isso que leva o homem a ser salvo. O que leva o homem a ser salvo é justamente a fé em Cristo Jesus. Porque a lei de Moisés, ela não acrescenta nada à nossa salvação. E as obras que fazemos na vida cristã, ela serve para quê? Para refletir a glória de Deus. Ela mostra justamente que nós já somos salvos e não para sermos salvos. Então, as obras da lei, ela identifica o cristão que é salvo. As pessoas vão olhar e vão dizer, de fato, aquilo ali é uma pessoa diferente. Mas é diferente não é porque ele está fazendo aquilo para alcançar a salvação, não. Mas porque ele já é salvo em Cristo Jesus. Então isso tem que ficar muito claro para o nosso entendimento. Então assim, nós estamos encerrando a nossa lição de número 5, né, das lições bíblicas dos jovens. E nesta lição nós comentamos a advertência contra o legalismo. Lição 5. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.